Fala galera, beleza? Hoje a gente veio aqui falar com vocês sobre um tema mega importante dentro dos investimentos, tá? Se não for o mais importante, a gente vai falar com vocês sobre risco e retorno. Pessoal, para facilitar o entendimento, a gente trouxe aqui dois gráficos. O primeiro deles é da Bolsa Norte-Americana, representado pelo S&P 500. O outro gráfico é do Tesouro Norte-Americano, que é como se fosse o nosso tesouro direto aqui. Você pode perceber que o retorno da Bolsa Americana foi superior ao retorno do Tesouro Direto. Mas e o risco dos dois? Você pode ver que nos dois gráficos eles são bem diferentes. O S&P ele tem um retorno maior, mas também você vê que ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso é o que a gente chama de risco no mercado, ou volatilidade. Do outro lado, a gente tem o Tesouro Americano, que ele segue uma trajetória muito mais constante, sem se mexer o tempo todo. É muito mais retinha. Pessoal, mas como a gente citou, o retorno do S&P foi superior. Por mais que ele suba e desça, ou seja, tem um risco maior, se você observar nesses dois gráficos, você vê uma linha de tendência. Então, no longo prazo, ou seja, no período que a gente está avaliando, o retorno foi superior. Por mais que ele tenha um risco maior, tenha oscilado mais, se você compara início e fim, foi superior. Então, quanto maior o retorno de uma ação ou de um investimento, maior provavelmente vai ser o risco dele. Isso aí vocês podem ver naquele mesmo exemplo que a gente deu no vídeo anterior, quem está inscrito no canal já sabe, de um amigo caloteiro e um amigo que paga em dia. Se você for fazer um empréstimo para os dois, provavelmente você vai cobrar uma taxa de juros maior do seu amigo caloteiro, porque a sua chance de receber esse empréstimo de volta é muito menor. E isso daí não funciona só para você, funciona para tudo. Funciona para os bancos, por exemplo. Quando alguém vai fazer um financiamento para comprar uma casa ou um carro novo, o banco ele vai cobrar uma taxa maior se essa pessoa tiver uma probabilidade menor de pagar. Ou seja, se eu for no banco para pedir um empréstimo e for um artista multimilionário pedir o mesmo empréstimo, a minha taxa vai ser maior do que a do artista. Por quê? Porque o banco vai olhar para mim, vai olhar para ele e vai falar: ah não, esse cara aqui tem dinheiro, a chance dele me pagar é maior. E se ele não pagar, ele tem bens, ele tem patrimônio, ele tem carros, ele tem mansões, que se ele não pagar, o banco vai lá e toma. No meu caso, se isso não é verdade, a taxa de juros que ele vai cobrar de mim vai ser maior. Pessoal, e essa lógica é muito similar ao mercado de ações. O preço da ação ela oscila todo dia. Todo dia vai ter um cara querendo vender e outro cara querendo comprar. Na verdade, é como se fosse um grande mercado. E o preço vai ser quando eles decidirem fechar um acordo. Então, todo dia vai ter um preço diferente, vai ter mais volatilidade. Então, você tem que exigir um prêmio maior, porque, como a gente viu, volatilidade é risco. O prêmio, vocês podem entender como prêmio mesmo. É algo que você tem que ganhar mais por estar correndo mais risco. Por exemplo, como a gente mostrou os gráficos do S&P e do Tesouro. O S&P teve um prêmio maior do que o Tesouro Americano. Ele é mais arriscado, então ele acabou rentabilizando mais do que o Tesouro Americano. Exato. E por que a gente fez um vídeo inteiro só falando da poupança? Porque a poupança é um ótimo exemplo de um péssimo investimento. Porque a relação de risco e retorno dela é péssima. Você tem um alto risco-retorno ali. O seu risco não é o menor do mercado, que seria do Tesouro Direto, né? Mais especificamente do Tesouro que é indexado à Selic, mas só que a poupança tem um rendimento menor do que ele. Então não faz sentido, essa relação não está equilibrada. Pessoal, e a gente gostaria que vocês expandissem esse raciocínio não só para o mercado financeiro, ou seja, não só para ações, para tesouro, para poupança. Isso vale para tudo na vida. Por exemplo, se quiser comprar um imóvel para alugar, não faz sentido você estar planejando ganhar de aluguel o que o Tesouro Selic vai te pagar, porque o Tesouro Selic é muito mais seguro. Um imóvel pode ficar de vacância, ou seja, não tem ninguém para alugar. Você pode ter problemas com impostos, você pode ter diversos problemas com imobiliária, etc. E isso prejudica, o risco é maior, então você precisa ter um retorno maior. Por exemplo, você, falando além de imóveis, uma fazenda que você quer comprar para investir, uma empresa, você vai abrir uma empresa, imagina o tanto de risco que não tem uma empresa, você tem risco de mercadoria, de cliente, de processos, tudo isso afeta, você está correndo mais risco, então busque uma rentabilidade maior do que uma Selic se for procurar fazer um novo negócio. Mas aí você pode estar se perguntando, pô, mas então quanto a mais do que a Selic ou do que o ativo livre de risco eu preciso ganhar para poder investir em alguma coisa? Galera, isso é uma questão de muito debate dentro do mercado, tá? Existem algumas teorias que tentam responder isso, mas todas elas envolvem alguns cálculos mais complexos, que a gente não vai trazer nesse vídeo aqui. Mas se vocês tiverem afim, a gente pode trazer um vídeo inteirinho só sobre isso. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e se vocês quiserem a gente traz. Pessoal, e tem investimentos sem risco, tá? Não tem. Eu poderia estar até mentindo para vocês como esses youtubers estão fazendo, mas todo investimento tem risco. Até quando a gente fala taxa livre de risco ou investimento livre de risco, que é o tesouro, isso é uma
denominação do mercado. Por mais que a gente denomine assim, existe risco sim. Na verdade, o Tesouro Brasil pode quebrar. Apesar de ser um risco considerado baixo, que a gente denomine livre de risco, ele existe. Então, aquele seu amigo, vizinho, conhecido, ou que você viu no YouTube, que está te prometendo 25% ao mês com algum investimento milagroso, cripto, opções binárias, alguma coisa que eles dizem ser sem risco, é caô, não existe. Provavelmente você está entrando em algum tipo de bolha, ou provavelmente vai ter alguma perda financeira gigantesca. Então, cuidado, parem de viver esse tipo de sonho, que isso não existe. Saiam fora dessa. Beleza, vocês já entenderam então que todos os investimentos têm risco, certo? Então qual que é o risco ideal para você correr dentro da sua carteira? Isso daí é uma resposta muito difícil porque é totalmente individual, tá? Isso daí vai depender da sua renda, isso vai depender da sua idade, isso vai depender do que a gente chama também de tolerância ao risco. O que é a tolerância ao risco? Existem pessoas que, se olharem para a carteira delas caindo 5% dentro de um dia, elas vão se desesperar completamente e vão querer vender tudo, para não perder nada mais. Tem outras pessoas, por outro lado, que, se olharem a carteira caindo 5% num dia e tiverem uma estratégia boa de investimentos, elas vão olhar para aquilo e vão falar: tudo bem, isso está dentro do esperado, vou continuar seguindo a minha estratégia aqui sem nenhum problema, tá bom? Por isso que quem já começou a investir ou quem vai começar a investir vai ter que responder um questionário chamado Questionário do Perfil do Investidor. Tá? Isso aí é obrigatório você responder, porque toda vez que você vai começar a investir, o seu assessor ou a pessoa que está te acompanhando, te orientando ali, ela precisa ter uma ideia de quanto de risco você está disposto e você deve correr. Tá? Então, com esse questionário, eles vão poder avaliar isso e poder montar um portfólio específico para cada um. E assim, a gente falou tanto de risco, e parece até que investimento é uma coisa que vai dar medo. E tem como você reduzir esse risco? Na verdade, tem. Isso é um tema do próximo vídeo. Mas já dando um spoiler, a maneira mais reconhecida no mercado é você diversificar os seus investimentos. Existe até uma teoria muito famosa, que é a teoria da cesta dos ovos. Então, se você tem vários ovos, você não coloca numa cesta só, porque se a cesta cair, provavelmente você vai perder tudo. A mesma coisa vale para o investimento. Vamos pensar que um multimilionário tem R$1 bilhão. Por mais que o tesouro seja livre de risco, como a gente falou, ele não vai colocar R$1 bilhão no tesouro, porque se o Brasil quebrar, ele vai perder tudo. Então ele não vai correr esse risco, ele provavelmente vai colocar um dinheiro no exterior, pode até comprar um imóvel, como a gente falou que é mais arriscado, mas entra com o princípio da diversificação, e por mais que o imóvel seja mais arriscado, nesse contexto ele diminui o risco da sua carteira como um todo. Então, se vocês querem ver um vídeo todo sobre diversificação, como que você pode melhorar a relação entre risco e retorno da sua carteira, se inscreve aqui no canal, deixa o like se esse conteúdo te ajudou de algum jeito e fica ligado porque semana que vem a gente vai trazer isso aí para vocês. Pessoal, é importante também, não esqueçam, a questão de risco e retorno é para tudo, não só no mercado financeiro. Tudo que vocês vão fazer com o seu dinheiro, vocês têm que pensar no quanto de risco e o quanto de retorno você vai ganhar, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima, galera!